Eu tenho uma mania de escrever algumas coisas e de enviar para o Jornal Debate, e eles, às vezes, publicam no espaço de opinião, no espaço aberto. E aí hoje saiu a publicação de um texto nesse ambiente de discussão de reforma política, né, e a gente vivendo intensamente o projeto da Câmara Juvenil. Eu escrevi ali uma relação, fiz uma relação do projeto Câmara Juvenil com as propostas e as discussões da reforma política. E aí um paralelo interessante, né, os 200 anos do Legislativo macaense, né, nós tivemos só quatro mulheres, 5 mulheres, para eu não errar aqui, né, foi Marilena Garcia, Ivânia Ribeiro, Miriam, Renata Paz e Maria Helena Salles. 5 mulheres vereadoras e 3 suplentes, né, Alba Corral, doutora Cristina, Vânia Deveza. Nenhuma mulher foi presidente da Câmara nos 200 anos de história do Legislativo macaense. Negros, presidentes da Câmara, só Ivan Drummond. A Câmara Juvenil, na sua 3ª edição, né, ela já tem, na história, lá atrás foi conduzida pela ex-vereadora Marilena, né, quando Marilena conduziu a Câmara Juvenil, eram como presidente, nas 2 edições que ela conduziu, 2 mulheres, né, e por coincidência 2 Stefanes. Uma delas me ajuda hoje a conduzir o projeto Câmara Juvenil, compõe lá o nosso mandato. E nesse atual projeto Câmara Juvenil, o presidente da Câmara é um negro, o Gabriel, lá do Colégio Maria Letícia. Isso nos fez uma relação interessante com toda a discussão que o Brasil tem vivido, em especial pelos movimentos sociais, da necessidade de uma reforma política. Vou dar um exemplo aqui, um dado, e aí quem depois quiser buscar lá o Jornal Debate para ler com mais profundidade, né, hoje 70% dos deputados federais são ou empresários ou fazendeiros, né, e aí o que não representa a ampla maioria da população brasileira, que são trabalhadores ou no campo ou na cidade. E isso significa na prática o quê? A dificuldade de aprovar, por exemplo, a legislação que prevê a destinação de terras, de latifúndios, que tenham flagrantemente a prática de trabalho escravo, né, de trabalho análogo à escravidão. E essa legislação ela está tramitando, e volta e meia um deputado entende de uma certa maneira, outro de outra, e no final das contas as forças internas do Congresso Nacional não deixam avançar esse tipo de legislação. As mulheres... Bom, e aí qual é a legislação? Ela prevê que essas terras flagrantemente utilizando do trabalho escravo, elas sejam destinadas à reforma agrária, sejam expropriadas para fins de reforma agrária. É uma legislação que tem total adesão dos movimentos sociais brasileiros e esbarram nas forças políticas que compõem o Congresso Nacional. As mulheres e os negros são maioria da população brasileira, né, e também do eleitorado brasileiro. Os negros são 55% do povo e somente 9% dos deputados são negros. Já as mulheres ocupam 9% também, lá na Câmara dos Deputados, e 12% no Senado, e elas são a maioria do eleitorado brasileiro. E por ironia nós chegamos a uma situação em que as 2 principais candidatas, né, que nós temos 2 principais candidatas à presidência da República. Então é uma estrutura fortemente machista e branca, em que talvez a gente chegue a um segundo turno com 2 mulheres
conduzindo o protagonismo das políticas públicas do Brasil, o que é um sinal, né, um sinal de que é preciso melhorar também as formas de representação nos parlamentos. Os indígenas, vamos lá, uma curiosidade interessante, são praticamente 900 mil pessoas se autodeclaram indígenas no Brasil. São 305 etnias diferentes, 274 línguas distintas, e eles não têm praticamente nenhuma representação nos espaços parlamentares para defender os conflitos que são intensos. A gente sempre acompanha nos noticiários a questão das demarcações dos territórios indígenas, os conflitos violentos de fazendeiros, a questão dos desmatamentos. Então a garantia de direitos de acesso a políticas sociais a eles, nada disso eles encontram eco, porque não veem iguais. Vamos lá, um outro dado interessante que a gente pontuou. No item igualdade de gênero na política, o Brasil está em centésimo sexto lugar entre os 187 países. Né? Então, e nas eleições municipais de 2012, essa que nós participamos, foram eleitas 7.648 mulheres para ocupar prefeituras e câmaras municipais em todo o Brasil, nos 5.000 e tantos municípios. Isso significa 13% do total de vagas disputadas. E é um recorde na história. Então, depois de tanto tempo de democracia, ou de tentativas de democratizar o país, só 13% das vagas de câmaras de vereadores e prefeituras são ocupadas por mulheres, o que significa que é preciso garantir maior participação delas também. Outros dados que eu não citei, por exemplo, a participação dos jovens, que também não estão bem representados no Congresso e nos espaços de parlamento. Então, por que a gente acha importante fazer esse paralelo? É que o grande esforço que é necessário a sociedade brasileira começar a fazer não é o que está sendo proposto o tempo inteiro pela grande mídia, por setores da própria política, que é o afastamento, a negação da política, a criminalização da política. Não. A gente acredita, e aí é o grande barato do projeto Câmara Juvenil, que os mecanismos de aprofundamento da democracia, a busca por ampliar os espaços de participação e de dar voz aos que normalmente não têm voz, ela é uma maneira de colaborar para encontrarmos um modelo eleitoral, democrático e de representação que supere meramente a questão do voto a cada eleição e passe de uma vez por todas da situação de representação, com o fim de representar apenas aquele que votou em você, para um momento de participação efetiva, participação direta e democracia plena. Então eu acho que a Câmara Juvenil, a gente tem conseguido, essa casa, quando possibilita esse tipo de alternativas, e aí queria ressaltar outra, que é a Tribuna Cidadã, por exemplo. Quando a Câmara possibilita isso, a gente consegue dar sinais de que é possível fazer as representações brasileiras serem melhores. São jovens de 13, 12 a 16, 17 anos, são eleitos por seus colegas na escola, então não existe o poder econômico do financiamento das campanhas, não é uma briga por personalismo, mas é uma briga por ideias, por melhoria das escolas, dos bairros, da cidade. E a ampla maioria deles e delas é de mulheres. Isso é interessante, né? Porque parece uma situação simplesmente simbólica, mas é uma inversão histórica. É uma inversão histórica. Então eu acredito que nós, quando encontramos esses espaços e com esses simbolismos, com essas inversões históricas, nós sinalizamos para uma possível e real mudança efetiva no processo político brasileiro. E aí
eu acho que o grande apelo é que a sociedade não se afaste, não se decepcione de forma a perder total disposição de participar e faça o inverso. Venha, ocupe os espaços, discuta as ideias, perceba que é importante que todos estejam efetivamente participados, ouvidos e interferindo nas decisões dos espaços políticos. Então eu queria trazer um pouco essa reflexão aqui e saudar todos os 17 vereadores da Câmara Juvenil, né, dizer para eles que eles participam de fato das propostas e das possibilidades de mudança na realidade política brasileira, da nossa cidade, do nosso estado, e é isso que a gente espera deles, de cada um de nós, e que o resultado das eleições agora, há pouco tempo que se aproximam, sejam nesse sentido, para melhorar a vida das pessoas e melhorar a maneira do Brasil se fotografar nos espaços de representação. Então eu agradeço o tempo e peço a todos aí que tiverem a possibilidade e a curiosidade que leiam lá o texto no Jornal Debate. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador.